Fala, meus amigos, beleza? João Botão do PSEG Consultoria e Projetos por aqui, gravando esse segundo vídeo sobre o acordo em relação à divisão da receita de CBIOS, certo? No começo da semana a gente publicou um vídeo explicando um pouquinho sobre o acordo, que inclusive eu já fiz questão de deixar aqui na tela para vocês. Foi um acordo publicado aqui no dia 15 de maio, na verdade não foi um acordo em si, né, mas foi uma nota conjunta à imprensa, depois vocês leem aqui, certo? Especificamente eu peguei da notícia aqui dos amigos da CNA. E como eu coloquei no vídeo, que o pessoal vai colocar na thumb aqui, se você não viu, para facilitar o acesso, no primeiro vídeo eu fiz a conta, né, explicando um pouquinho, principalmente essa questão aqui do dado padrão dos 60% da receita e dos 85% da receita adicional. E felizmente deu uma boa repercussão, o pessoal entrou em contato conosco e perguntou: Botão, não tem como vocês fazerem a conta transformando isso em valor, em recurso? Que é justamente o objetivo deste vídeo aqui. Beleza? Então, material apresentado eu vou utilizar o mesmo, lembrando que a planilha que eu utilizo aqui, tanto a parte que chega só no CBIOS, do primeiro vídeo está à disposição para fazer download, e essa que eu vou mostrar aqui também com as simulações vai ficar num link para que vocês consigam baixar posteriormente. Beleza, galera? Então vamos lá, ó. Deixa eu abrir aqui a planilha. Então essa foi a planilha que nós apresentamos, eu não mexi em praticamente nada, estou assumindo aqui algumas premissas, tá? Então alguns pontos que é válido mencionar aqui antes de colocar o vídeo. A ideia desse material, desse vídeo que eu estou gravando aqui, é explicar o racional, tá? Não necessariamente os valores que estão aqui, eles refletem a sua realidade, depois cada um vai ter a sua, você pode fazer os devidos cálculos. E só para ficar claro, né? Aqui eu considerei um produtor primário em relação ao padrão, que está aqui na casa dos 77 de NEA, com o volume elegível de 100%, e estou fazendo a conta simplesmente considerando o etanol hidratado, né? Eventualmente tem situações aí que a gente pode fazer o etanol anidro, então a conta ela tem que ser incorporada aqui, tá? Então só estou facilitando aqui no sentido de mostrar o racional para vocês mesmos, tá? E aqui coloquei um produtor de 100 mil toneladas que está entregando, como vocês podem ver, 100% do mix para etanol hidratado carburante. Beleza? Então, esse aqui foi o racional que nós desenvolvemos no primeiro vídeo, né? Que aqui deu os CBIOS proporcionais a esta produção colocada de 8.973, com uma proporção média de 67,79. Beleza? Lembrando, de maneira muito rápida também, que eu coloquei uma simulaçãozinha aqui do lado, né? Na verdade, em que eu mostro ali qual seria essa proporção média à medida que a NEA ela vai aumentando. Então, como vocês podem ver ali na linha de raciocínio, à medida que a NEA ela vai aumentando, ela vai se distanciando do padrão, a proporção relativa aí, ponderada no caso, ela aumenta. Beleza? Mas como eu disse, caso vocês queiram ver aí como é que foi todo esse racional foi desenvolvido, é só acessar o primeiro vídeo aqui. E o que o pessoal pediu foi: Botão, aqui eu parei em quantidades de CBIO, né? Falou assim, cara, como é que eu chego em valores monetários, como é que eu chego em valores reais? Que é justamente o que eu vou fazer agora. Cara, aqui eu estou partindo de uma estrutura de precificação, tá? Então, no fim, o que vai ficar é uma determinada quantidade de CBIOS proporcionais. Esse CBIOS, evidentemente, ele tem um valor. Qual valor nós vamos utilizar? Eu não sei, isso depende de características pontuais. Então, o valor que eu vou assumir como premissa aqui vai ser um valor só para explicar o racional, tá? Mas até antes de eu colocar o racional, acho que é válido colocar aqui alguns pênaltis, alguns descontos naturais que acabam tendo aí quando você faz a comercialização de CBIO, tá? Que no caso é a questão de tributação, imposto de renda com essa alíquota de 15% que está aqui, o PIS/COFINS, e aqui eu até deixei em vermelho, fiz questão de colocar, que é a questão da corretagem e da escrituração. Esses valores, a princípio, eles não são padrões, tá? Eles são negociáveis aí, eventualmente com a instituição que vai fazer a venda desses CBIOS. Então, nós estamos assumindo uma premissa aqui que vai ser 10% no caso da corretagem e 45 centavos no caso da escrituração do CBIO, tá? Lembrando que, novamente, esses valores, eles podem variar, tá? E aqui depois, mais uma característica de tributação, estamos considerando aqui que essa comercialização ela vai ser feita por uma agroindústria.
Beleza? O que vai acontecer agora, moçada? Eu já deixei a regra de cálculo pronta, vocês podem eventualmente conferir aqui na célula B30, mas basicamente eu pego um determinado preço e venho descontando aí os impostos, as corretagens e a questão da escrituração. Fechou? Então aqui para que o nosso racional ele se desenvolva, eu vou considerar aqui um preço de R$100 por unidade de CBIL. Tá? E aí como é que fica a conta aqui embaixo? A partir desse 100, que é o nosso preço bruto que vocês estão vendo aqui, tem-se os descontos e eu tenho um preço líquido de R$ 72,00 por CBIL. Basicamente, o que nós temos que fazer agora é relacionar este preço líquido com a quantidade de CBILs que será proporcional ao produtor. Obviamente que isso tem ali uma série de cenários e premissas que estão acima. Mas vamos fazer essa conta aqui, né? Então, por exemplo, se eu for um produtor padrão, né, dentro aí da memória de cálculo da RenovaCalc, como a gente calculou aqui em cima, ó, o CBIL proporcional a ele é de 5.466, ok? Então, quanto que isso geraria de receita considerando esse preço que eu coloquei? 395 mil, tá aqui, ó, 395.478. Se eu relacionar com o volume de cana que eu tenho ali em cima, que se não me falha a memória são 100 mil toneladas, ó, aqui eu tenho a divisão de um pelo outro, tá? Então dá R$ 3,95 por tonelada para esse cenário que a gente criou. E como é que fica a estrutura para o produtor primário? Mesma coisa, tá? Então vou pegar aqui agora os CBILs proporcionais ao produtor primário, que, lembrando, né, se a gente resgatar ali o comunicado à imprensa, ele tem 60% do primário e 85% da diferença entre primário e padrão. Né? Então, se você quiser novamente detalhar um pouco mais esse cálculo, recomendo que você assista o primeiro vídeo, tá bom? Mas vamos pegar aqui o 8.973, tá aí, né? Então aqui eu tenho basicamente uma mudança de quantidades e aí relaciono com o mesmo preço. E aí eu fiz questão de deixar aqui do lado, né, até as diferenças, que no caso aí deu 64%. Ou seja, como eu tenho uma diferenciação entre padrão e primário, os volumes de CBIL são diferentes. Então aqui eu gero 3.500 CBILs a mais nessa situação. Como eu tenho um preço bruto aqui no caso de R$ 100 por CBIL, isso aqui seria a diferença de valor, de recursos monetários, ou seja, eu estaria colocando na conta, neste caso aqui, R$ 253 mil, ou equivalente a R$ 2,54 por tonelada. Beleza? Na verdade, é uma conta muito simples, né? Eu precisaria pegar ali o volume de CBILs que foi gerado e simplesmente relacionar com o preço, né, gerado proporcional ao produtor, e relacionar com o preço, que é basicamente isso que eu fiz. O que é legal de colocar também, pessoal, é que você percebeu que ao longo da minha explanação aqui eu falei que tem uma série de dependes, de possibilidades, de cenários. Então, para a gente estimular aí o raciocínio, e depois vocês possam trabalhar com diferentes cenários, eu já fiz questão de deixar duas simulações, né, prontas aqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho a visualização para sair os hashtags aqui. Só um minutinho, mais fácil vir por aqui, né? Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu vou focar nesse primeiro quadro que está em cima. Né? Como eu coloquei, toda essa simulação ela parte de um racional de cálculo. E aqui o que eu tenho? Né? A simulação de dois parâmetros, dois fatores que eventualmente podem, né, variar. O primeiro deles é a ANEA e o segundo é o preço bruto do CBIL. Tá? Dois desses podem variar, tem diversos outros ali que a gente pode abordar. Mas como é que você deve interpretar isso aqui que está na tela, tá? Veja aqui que eu tenho, ó, no sentido horizontal, o preço bruto do CBIL e aqui eu tenho a ANEA do produtor primário, né, em relação daí ao padrão. E você vê que está destacado aqui em verde mais escuro, que eu fiz questão de destacar o cenário inicialmente que eu coloquei. Então, no cenário inicialmente colocado, veja, com uma ANEA de 77 e um preço bruto de 100, geraria, no caso ali para aquele produtor de 100 mil toneladas, considerando aquele mix de 100% e todos os outros parâmetros lá, uma receita adicional de R$ 253 mil. Obviamente, à medida que eu aumento o preço do CBIL, eu tenho uma questão de multiplicação. Ou seja, imaginem que o preço bruto do CBIL vá para, sei lá, R$ 130 o CBIL,
Com uma nota de 77, o valor a ser gerado, né, seria esse daqui, ó, vou pintar de vermelho só para facilitar, de amarelo para facilitar, seria de 330 mil. À medida que eu diminuo a nota, como vocês podem observar neste sentido aqui, ó, né, vou diminuindo a nota neste sentido aqui, veja que os valores para o mesmo preço de CBIL, eles tendem a diminuir. Ou seja, né, à medida que você diminui a nota, você emite menos CBIL e, consequentemente, isso vai resultar em um menor valor monetário. Beleza? Então, basicamente, é isso que a gente faz. Se você, depois que fizer o download dessa planilha, quiser mexer, pô, Botão, mas o meu caso aqui não é de 100 mil toneladas, o meu caso aqui é de 33 mil toneladas. Cara, basta simplesmente você vir aqui na planilha, ó, e mudar o volume, tá? Então, eu vou colocar aqui, sei lá, um produtor de 35 mil, né? E automaticamente você vai ver que os cálculos aqui, ó, eles vão, né, ser todos modificados, tá? Então, de novo, não vamos focar no número propriamente dito, mas no racional para a gente chegar aqui na quantificação dos valores. Beleza? E para finalizar, deixa eu só voltar os 100 mil lá para ficar o cenário inicial, eu queria também destacar a questão da importância do mix, né, nessa quantificação, nesse volume. Você está falando, pô, Botão, eu tenho aqui 253 mil reais. Mas vamos lembrar que toda esta simulação eu fiz para uma unidade que tem 100% do mix voltado para etanol hidratado. Eventualmente, se você tem um fornecimento de cana dentro do âmbito aqui do programa para uma unidade que faz, sei lá, 50% açúcar, lembra que o RenovaBio ele é pautado em cima dos combustíveis carburantes. Açúcar não é combustível. Então, o que eu quis mostrar aqui embaixo nessa simulação? Vamos supor, deixa eu aumentar aqui só para sair, ó, as situações, ó. Vamos supor que eu tenho, diminuir o zoom para ficar na tela, que eu tenho aqui a situação inicial de 100, tá vendo aqui, ó? Então eu tenho 100% para o etanol. Considerando os 77 do NEA, vejam, né, deixa eu só destacar que o valor, ele é o mesmo que tem que estar aqui em cima no outro quadro. Só que observem que, à medida que eu reduzo, né, o mix voltado para etanol, ou seja, eu estou assumindo aqui que ele está indo para açúcar, não é necessariamente para o anidro não está na conta, mas eu estou tirando, né, da parcela do etanol e estou passando para açúcar, observem que os valores eles diminuem em função de que eu estou gerando menos CBIOs. Ao ponto que, imagina que eu entrego para uma unidade que tem 100% açúcar, que é esse caso aqui, tá? Então não vou ter geração de CBIO, porque o CBIO RenovaBio relacionado aos combustíveis carburantes. Então, à medida que eu aumento, né, a proporção que vai para o etanol, você tem aqui a atualização de valores. Lembrando que, né, isso aqui funciona em relação à NEA. Quanto maior a NEA, dada a multiplicação que a gente viu lá em cima, maior são os valores. Se depois você quiser mexer na planilha também, moçada, e quiser colocar outros valores, pode mexer aqui nesses valores que estão em verde. Pô, Botão, não tem 68, a minha NEA é 68. Você vem aqui, né, e digita 68, que automaticamente ele vai recalcular aqui no modelo. Ah, o mix não é 50, é 55% para etanol. Você vem aqui e coloca 55% por etanol e não tem problema. Tá bom? Então, isso aqui foi feito no sentido aqui da gente ajudar vocês realmente na compreensão do racional. Deixa eu só voltar nos valores iniciais, mas basicamente, pessoal, é a conta aqui do preço versus a quantidade gerada. E se eventualmente você quiser ver isso em reais por tonelada de cana e não no montante de dinheiro, o que você tem que fazer? Ó, é só você vir aqui na planilha, sabe aqui que tem esse entroncamento onde está o 253, na célula H24, ó, você coloca igual, né, o 2,54, que é o valor, né, equivalente aqui em reais por tonelada de cana, e toda a simulação aqui ela vai ser automaticamente estabelecida. Beleza? Basicamente o vídeo de hoje era isso, na verdade é um complemento em relação ao vídeo que nós soltamos, e eu acho que aqui também vale uma última consideração que eu não falei no vídeo passado. No vídeo passado
eu foquei muito na questão das participações, né, do primário e do padrão e das devidas proporções, mas tem um aspecto legal que deve ser ressaltado aqui do ponto de vista de texto, tá? E aí acho que vai aqui, pelo menos do meu entendimento. Veja aqui, ó, um ponto interessante que é pelo menos 60% da receita líquida e um patamar mínimo de 85% da receita. O que dá a entender? Que se eventualmente o produtor tiver uma negociação em particular, dado que isso é uma via comercial, e quiser trabalhar com valores diferentes acima disso, ele pode, né? Acredito que daí é uma negociação entre produtor e usina, falar, não, vamos trabalhar com 70% no padrão e 90% no adicional. Beleza, tá? Pelo que eu entendi aqui, pelo que está escrito, essas duas palavras, pelo menos e patamar mínimo, definem isso aqui como sendo um piso da negociação. Beleza, moçada? Então o vídeo de hoje, né, foi esse. Se você gostou, não deixe aí de curtir, comentar, colocar as suas dúvidas. Felizmente, os canais aqui que nós estamos criando geram muita comunicação. Então, manda aqui pra gente que o nosso papel aqui está em ajudar vocês a compreender as informações que saem no âmbito do setor sucroenergético. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!